Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo para você, sempre com oferecimento de Blends, o primeiro mercado saudável do Mato Grosso, lojas em Sorriso, Sinop e em breve em Cuiabá, hein? Saúde para você e para sua família, e não só para o seu corpo, mas para sua mente e para o seu espírito. E por falar em corpo e saúde, o convidado de hoje trabalha há 34 anos com isso. Nós estamos falando da Sucos Perpitola. Bem-vindo, Felipe Perpitola. Muito obrigado, valeu. Já colocaram o sobrenome nele aí de Perpitola. Tá, já. Não, mas como é seu sobrenome de verdade? Arri. Ah, então é Nascimento Perpitola. Souza melhor Arri, Perpitola Perpitola mesmo. Mas Mas nunca fácil. pensaram em tempo botar de mudar. Sucos Arri? Eu tenho que fazer uma correção, Júlio. É muito bom, uma oportunidade. Primeiramente, muito obrigado por essa... É uma honra Imagina. receber esse convite. Muito obrigado, Gilberto, Júlio. Você sabe o carinho que eu tenho por você, por toda a sua família. Amém. E é uma oportunidade agora de corrigir, porque não é sucos, Ah. é suco. E essa é uma correção positiva, não Claro, é? mas, Porque todo mundo... mas por quê? Era só um suco? O nome da Eu quero marca... 2 sucos, não. É só um. É só um. Por Qual cliente. sabor? É só laranja. Mas o nome da marca é Suco Perpitola. Então, assim, a gente tem essa coisa interna que todas as vezes que a gente acaba fazendo algumas propagandas, algumas comunicações, ou alguém vai mencionar sucos, mas como vai dar uma raiva disso. Por que então? Meu Mas por Deus que do céu. ficou suco? Foi um erro que ficou Não, certo? é Suco Perpitola. O nome da marca é É igual Suco seu nome, Júlio. Perpitola. Vai chamar ele e falar, Júlio? Júlio. Ô, Júlio. O cara que primeiro Mas, que tá conhecendo chama de Júlio. Mas você sabe É a mesma porque coisa. Agora você sente na eu pele. senti, cara, senti na pele a raiva do pessoal do Sucos Perpitola. Sucos. Liga ali, fazendo favor. Que pena que eu não posso falar palavrão. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Qual é a explicação? Alguém inventou mesmo suco porque é o jeito de falar, Suco Perpitola. É duas oportunidades. Primeiro de corrigir que é suco, né? Tá, já aprendi. E o Perpitola é o seguinte, Perpitola é um linguajar cuiabano que significa fruta madura. Perpitola Ih, eu não sabia. vem de pepita, né? Então assim, pepita, ouro amarelo. Então, geralmente a maioria das frutas quando elas estão maduras, elas estão amarelas. Certo. Então, tem essa menção. E Perpitola, sabe como é que é cuiabano, que tudo inventa esses nomes e ficou Perpitola, pra fruta madura. E aí, Legal. meu pai teve esse insight aí, colocou Paulista é cultura. suco Perpitola e ficou... Mas e pegou. o 34 anos depois, a empresa Suco Perpitola é uma empresa madura? Ó. Olha que pergunta, né, cara? É o trocadilho, né? Eu acho que... Trocadilho do carilho. Eu acho que madura é uma coisa assim, pra empresa, é difícil a gente definir, né? Quando ela tá madura. É preocupante porque ela pode até passar do ponto. Então, o importante é ela não estar madura, ela sempre querer amadurecer. Então, assim, desde sempre. Não importa quantos anos você tem de empresa, quantos anos a empresa existe, eu acho que sempre tem uma mudança, você nunca vai estar 100%. É o suficiente para você executar aquilo ali. Tem sempre coisa nova, sempre existe a modernidade. Então, assim, você tem que sempre estar atualizado. Então, você nunca vai estar pronto. Então, você sempre tem que estar buscando novidades. Constante evolução. Ô, Felipe, quantos anos você tem? Eu tenho 33 anos, cara. Então você nasceu lá dentro. Nasci lá dentro. E como é que foi aí? O seu pai abriu Então, a loja, né? O Suco Perpitola. Suco Suco Perpitola. Perpitola. E aí você ficou lá dentro e foi indo. Foi indo. Nossa, meus pais, vou dar pegar um pouquinho da história, porque a gente consegue contextualizar. Meus pais, eles foram mascates, eles se conheceram em Ribeirão Preto. Olha só. De Ribeirão Preto, de lá eles tinham um sonho, meu pai, um sonho de retornar para Mato Grosso. Meus pais se conheceram em Ribeirão Preto Ribeirão também. Preto também? Que bacana. Curioso, né? E... Não é irmão não, né? Não, acho que não. Just in case. Um DNA. E eu acho assim, cara, que a cabeça deles no momento era sempre ter voltado pro agro, né? Ou uma coisa de fazenda, produção, enfim. E quando eles voltaram, tanto é que eles passaram em medicina veterinária lá em Ribeirão, fizeram cursinho, enfim, passaram em veterinária.
vieram para cá, para Mato Grosso, para tentar a vida, que era um estado extremamente promissor já desde aquela época, e tinha muita coisa abrindo, muitas cidades abrindo, enfim. E lá em São Paulo não tinha muita perspectiva, né, para a área, enfim. E aí eles voltaram, foram mascates, venderam enxoval e foram desbravando o Nortão inteiro. Eles chegaram até Alta Floresta, né? De Alta Floresta, eles ficaram ali vendendo enxoval também, alface, e dali tinha uma oportunidade de uma nova cidade que chama Piacás, que é 200 quilômetros depois de Alta Floresta. Longe. Não conheço, não. É dentro do Mato Grosso ainda? Dentro, no bico de Mato Grosso, lá em cima, lá em Apiacás. Uau. 1.000 quilômetros daqui. Bem pertinho. E ali eles começaram uma vida nova também, numa cidade pequena. Só tinha padeiro, tinha açougueiro e leiteiro na cidade. Inclusive, a cidade era rodeada por garimpo. Na época, o Eike Batista tinha mineradora lá. Olha só. A primeira mineradora do Eike Batista foi ali em Apiacás, chamada Porto Estrela. Tá até no livro dele lá. E o mercado rodeava só em torno da mineradora, enfim. E meus pais começaram a abrir uma boutique chamada Boutique Tucandira. Não sei se vocês conhecem a Tucandira, que é aquela formiga grande. Sim. Porque minha mãe, como ela vinha de São Paulo, então não conhecia muito de mato, enfim, ela foi mordida por uma tucandira na época. E você tem febre. É que os nomes são curiosos, né? Tá Perpitola, tucandira. Tudo vem do contexto. Aí, depois daquele momento... quase mata a picada dela, né? Cara, é muito violenta. Da febre, enfim. sei qual é. E naquela época era só homens, assim, porque garimpo, claro, o pessoal o ambiente, não tinha... né? E minha mãe tava sozinha junto com meu pai, sempre foram muito parceiros. Isso é um legado que eles deixam pra mim. Característica interessante, né? E eu sempre visualizei isso, e até dentro de casa, hoje casado com uma filha, eu sempre busco essa parceria, essa cumplicidade que eles têm. Então, assim, desde sempre, os dois sempre juntos, né? Você falou da filha, como é o nome dela? Maria Fernanda. É normal, né? Achei que também tem inspiração. Já pensou, não? Cuiabana, alguma coisa, história maluca aí, né? Sorte que você não foi picado. Ela tem sorte de você não ter sido picado por uma tucandira, né? Se eu te falar que o meu pai e minha mãe queriam colocar meu nome de Antonioni, cara. Aí, eu não duvido. Brincadeira. Por que será que eu não duvido? Mas é bom. Hoje, como tinha uma ligação italiana, eu falo assim, Antonioni até hoje, assim. Hoje a gente entende um pouquinho mais. Foi alguma massa que eles comeram. Só nos bullying. Antonioni. E aí da boutique? Enfim. Da boutique, meu pai viu uma oportunidade de fazer pão lá, né? Então, uma cidade pequena, você tem leiteiro. Você tem leiteiro, açougueiro. Agora falta um pão pra colocar esse bife aí, né? E meu pai abriu uma padaria. E começou aquela padaria. É engraçado como a cidade se desenvolve atrás de toda a exploração da região, né? Sim. Aí abre uma farmácia, um mercadinho, não sei o que, daqui a pouco você desenvolveu tudo, né? E na época do garimpo, assim, você tem algumas necessidades pro garimpo ali, né? Então você precisa ter essa forma, tem inclusive casas noturnas, assim. A prostituição ali nessa época é abundante. É o que vem primeiro, É o que vem primeiro. Aonde começa a civilização, se tiver uma casa noturna ali, já tem a civilização. Verdade. E aí depois veio a ideia da padaria. Naquela época, a padaria pra cidade até tava dando certo, andando bem. Só que meu pai teve um filão fazendo uma analogia com o garimpo, né? Uhum. Entrou na mineradora para fornecer para a Porto Estrela. Então a Porto Estrela precisava de 500 pães dia. Uau! E aí naquela época meu pai tinha meus pais tinham forno de padaria pequena, né? Sim. Aí o rapaz representante da Porto Estrela falou assim: vocês estão à disposição aí para fazer 500 pães amanhã? Aí meu pai saiu caçando forno de todo mundo, pegando do vizinho e tal, enfim. Aí aquilo ali deslanchou, era muito dinheiro na época, né? Porque era muita gente, muita coisa, e era diário. Então dali que começou uma vida mais próspera. E aí meu pai... de certa forma, ligada também à comida, né? Uhum. Sim. Porque atender pessoas, assim, no alimento, seja pão, ou hoje suco, lanches, é um dom. A padaria, hoje o suco Perpitola tem muita influência na padaria nossa, né? Então, assim,
a padaria, ela foi muito influente para o Suco Perpétua, nos produtos, nas ideias também, né? E também nos perrengues, né? Então, meu pai acabou eliminando os perrengues, enfim. Dali ele comprou uma terra em Apiacás e teve que voltar meio que às pressas, à força, porque minha mãe já tinha perdido 2 filhos. Durante a gravidez? Durante a gravidez. E estava grávida da minha irmã. E nessa época, minha mãe já estava com uma gravidez meio em risco, enfim, aquela confusão toda. Então vamos fazer o seguinte, vamos preocupar com a saúde, preocupar com você, com o bebê que tem aí, e vamos voltar para Cuiabá. Porém, ficou um raiz lá em Apiacás, porque eles não queriam desistir de lá. Vocês vão ver no final por que eu tô contextualizando tanto assim, porque vai fazer sentido. E aí essa raiz foi a terra. E aí quando eles retornaram para cá, não foi fácil, demorou um pouco, mas eles retornaram para cá. Construíram uma padaria também. Só que aqui na cidade grande, não é igual a cidade pequena, promissora, né? A Cuiabá também é promissora, mas assim, nessa condição desse ramo. Tava tendo um boom lá e aqui não, né? Aqui não, aqui já tinha padaria. Tipo, ele reinava absoluto, né? Absoluto. E você não precisa se diferenciar. E você não precisava vender nada além de pão. Então, assim, é uma rentabilidade maravilhosa, né? Então, o faturamento era só do pão que você não tinha, só tinha custo com esse sumo só desse produto. Preocupar com isso também. Né? Aqui não, aqui você tem que vender pirulito, balinha, refrigerante. Você tem que tentar... presunto. E aí, nesse caso, meu pai falou assim, eu não vou fazer isso, mas assim, eu quero montar um outro negócio que eu tenha essa mesma ideia da padaria, de ter esse faturamento livre dessas outras condições de comercialização. E aí ele teve ideia, voltou para Ribeirão Preto para fazer curso de enfermagem, churrasco. Bem bom que ele atirou para tudo quanto é lado. E também, próximo, né? Tudo a ver. Na época que eles moravam lá... Eu vou fazer enfermagem, se o paciente morrer, eu já faço churrasco. Qual que é a relação, cara? Ele pegou nicho diferente, né, cara? Ele queria tentar entender qual que era a tacada que ia dar certo. Qual que é a similaridade? Os dois usam avental. É verdade. E aí... Hoje eu falo pra ele, falo assim, mas pô, hoje o churrasco gourmet tá muito bem... Parrilha, tá muito bem colocado, né? Se você tivesse começado lá atrás... E aí, quando eles moravam na pensão, a dona da pensão tinha uma casa de suco, né? Só que era uma casa de suco... Tinha pastel, mas igual, parecendo aqueles japoneses que é pastel, suco, sabe? Pastel de flango. De flango. E essa... Isso, ali de Jaciara que tinha cara. pastelzinho, cara de cana. E ali ele teve um insight com essa ideia de suco, só que só suco. Ele também não queria vender pastel, pirulito, refrigerante, enfim. E aí ele entrou na ideia do suco, só suco. Aí ele idealizou, junto com a minha mãe, idealizou a casa de suco. Entendi. Só suco só já virou suco. Suco. Mas isso é legal. Ó, o insight que eu já tô pegando aqui. Muita gente quer atirar assim, tem um mix muito grande de produto e acaba perdendo a mão. Sim. Né? Você vai em restaurante que tem meia dúzia de prato, o controle de estoque, gestão, você sempre vai ser tudo fresco. Você chega no restaurante, tem camarão? Tem carne? Tem tudo. Você já foi lá no Coco Bambu? Sim. O cardápio dele é uma Barça. Eu fico imaginando... Só que o giro é grande. Eu sei, mas mesmo assim, eu fico, cara, imagina, o garçom pra decorar aquilo lá é uns 6 meses trabalhando. Cara, é difícil manter o padrão de qualidade, essa visão. Né, cara? Você chega num restaurante menor e ele quer ter de tudo, o camarão que ele vai ter não é o camarão fresco. Sim. Né? A carne já é uma carne também envelhecida, porque o estoque é muito grande. O seu pai, interessante, há 30 e tantos anos atrás, ele falou, não, eu vou ser bom em suco. Né? Eu não vou ser o melhor pasteleiro, o melhor... eu vou ser suco. Justamente. Essa foi a ideia inicial. Isso. Mas eu comia lá no Suco Perpétua. Não, mas a ideia foi essa, E tinha lanche lá. Não, mas Hoje, então. Não, mas o que aconteceu? Tinha que agregar um valor, né? Tinha que agregar um valor e não teve alteração. O cardápio de hoje teve uns adicionais que dentro desse nicho aí. Só que o cardápio é inicial desde o dia que inaugurou. Com os lanches também. Que aí o que ele pegou? Ele falou assim, não... Eu vou ter um lanche natural que vai casar com o suco. Isso vai dar
uma força pro meu negócio. O apelo é alimentação saudável, né? Justamente. Aí tanto faz é que, sentido ter um wrap, ter tanto é que é suco sanduíche. perpetola ao natural, né? Então, assim, e inclusive o slogan que até hoje tem tantos anos, né? Depois de, se eu não me engano, 20 anos, quando completou 20 anos, o slogan foi 20 anos vendendo saúde. E aí ficou nessa, vendendo saúde, só que aí a gente falou, cara, vendendo saúde fica meio... É legal, é interessante, desde tantos anos, aí agora... Desde 1989, vendendo saúde. Só que aí a gente pegou um outro slogan por conta de uma ação de marketing com relação a Outubro Rosa e Novembro Azul. Meu pai falou assim, o gostoso é ter saúde. A gente estava tentando entender como que é, mas o gostoso é ter saúde. Cabe também para a saúde sua, do corpo. a ideia da campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul. E ficou o nosso slogan principal. Gostoso é ter saúde. A gente troca essas ideias, enfim. Eu tô lá na slogan gostoso. E aí, gostei. E voltando ali na ideia de só o suco, foi difícil a gente entrar no mercado, né? Iniciarem no mercado. Aqui em Cuiabá, há 34 anos, dentro de um shopping. Começou no shopping. Quem que vai comprar essa ideia? Que shopping que era? Goiabeiras. Goiabeiras? Nós inauguramos... Né? É isso que eu ia falar. Começou com o Goiabeiras. Começou com o Goiabeiras. O Goiabeiras começou também. Assim. Mas, inclusive, a gente inaugurou com o Shopping Goiabeiras. Olha só. O Suco Perpetola inaugurou no mesmo dia do Shopping Goiabeiras e nunca fechou. E da praça de alimentação é a única loja. Do shopping inteiro, se eu não me engano, tem 2 lojas. Casa Prado e Dom Manuel, alguma coisa assim. Casa Prado. Casa Prado começou. Mas então, o Geraldinho... O Shopping Goiabeiras vai fechar e Suco Perpetola não. E nem Casa Prado. Não vai Casa fechar Prado. não. É curioso não vai isso, fechar, né? não. Shopping Goiabeiras não vai fechar, não. O slogan do Goiabeiras. Shopping Goiabeiras. Suco Perpetola e Casa Prado. E Bodytech. É, muito legal, cara. Não, mas assim. O Goiabeiras tem que se reinventar. Tá se reinventando, na verdade. Tá se eles reposicionando. estão fazendo. Mas o curioso é bastante vocês coisa. estarem lá desde sempre, né? Eu acho que a gente está lá até hoje também, porque foi um compartilhamento, né, de tantos anos e tantos anos de parceria, de sucesso, muitos resultados. É a história, o Goiabeiras é a história de Cuiabá, né? Então, assim, não teria como a gente chegar lá na hora da pandemia, que foi várias outras condições com relação ao mercado de shopping, mas a pandemia pegou pesado para todo mundo, para várias áreas, inclusive em shopping, e o Goiabeiras acabou sendo um dos mais afetados. Então, assim, valia a pena a gente pegar e falar assim, não, agora eu tô fora porque eu não vou ficar aqui. Acaba sendo uma certa tipo de... É uma parceria. Uma parceria, você não vai fazer isso. Eu acho que o Goiabeiras tá perdendo uma oportunidade gigantesca de pegar os 2 cases aí, do Super Perpetola e da Casa Prado, e fazer uma promoção legal, né? Falando da parceria de, 34 anos. Sim, cara, é muito tempo. É muito tempo para um lojista de shopping, porque eu acho que a rotatividade de lojista de shopping é imensa. Você faz um contrato de 5 anos, o cara no 4º ano, o cara já tá com a língua de fora, já tá querendo ir embora. É verdade. Aí você pega 34 anos, quantos ciclos, né? Quantas pessoas passaram lá na direção? Você pega a inauguração aí acho de que até donos já mudaram. E contamos a história das 2 empresas Exato, aqui. Fantástico. E ambos são um case não só de sucesso no sentido do negócio, mas de sucesso em termos da palavra sucessão. Isso. Sim, justamente. Sucessão. Porque empresas morrem não porque elas vendem mal, porque não fazem sucessores. Justamente. Isso. Não tem ninguém para tocar o negócio. Inclusive, como eu falei no começo, eu tô tentando contextualizar para chegar a um ponto agora como tá, de que forma a gente tem visto a empresa, como que a gente acabou se reinventando, de que forma, onde a gente chegou, enfim. Nós tivemos, assim, depois dessa ideia do meu pai e da minha mãe com relação ao suco, de todo aquele sucesso que teve com relação à padaria lá em Apiacás, com aquela época boa de vacas gordas, o que aconteceu? Eles tinham dinheiro para saber o que nós vamos fazer. Eu quero voltar. Meu sonho é estar morando lá em Apiacás, na fazenda, cuidando da fazenda. Então, assim, agora a gente está aqui, vamos montar a padaria, montaram a padaria, fecharam a padaria, falaram assim, o que a gente vai fazer agora? Né? Aí teve o lançamento do shopping. Meu pai falou assim, não,
A minha ideia idealizou o suco com aqueles cursos que ele fez de churrasco. Enfermagem. Falou assim, não, eu vou mexer com suco Aqui mesmo. fica um insight, é importante se especializar para depois abrir um negócio. Não interessa o que você vai estudar. Inclusive isso é uma boa, Ju, porque assim, todo mundo fala assim, suco é fácil, faz em casa. Não, o suco tem, além da idealização de ter lá, de participar, de fazer um estágio dentro de uma casa de suco, ele fez além do curso, ele também fez uma ideia de medida, de padrão. Sim, até então, pra assim, fazer a composição. não é simplesmente, vou chegar e vou fazer um suco aqui. Você lembra, antigamente só tomava suco de laranja. Sim. Alguém depois descobriu a acerola. Não era normal ter suco laranja de com acerola. Aí inventaram suco de laranja com acerola. Isso. Perguntaram pra ele, mas como que você inventou essa mistura? Rapaz, eu misturei enfermagem com churrasco. não vou inventar laranja com acerola. Inclusive, o nosso cardápio hoje tem muito isso aí. Você vai entender. Quando a gente ele finalizou a ideia de montar o suco, a dificuldade foi o shopping comprar a ideia. Eu quero abrir uma casa de suco aqui. O shopping o quê? Você é louco. Casa de quem? Próximo. Próximo. Sucos não, né? Então, assim, foi uma coisa muito difícil, né? Pra conseguir tentar entrar dentro desse nicho que era o shopping. Uhum. Conseguiu, beleza. E aí, beleza. Como que nós vamos falar pro nosso cliente que é melhor você tomar suco do que refrigerante? Não, e falar pro seu cliente assim, vai na casa ali, compra o hambúrguer. E volta pizza, aqui. Mas o suco é aqui. E assim, foi um trabalho muito grande, né? De tantos anos de balcão, meu pai dentro do suco mesmo, suqueiro, minha mãe no caixa, tentando vender essa ideia de você chegar lá e desmistificar que você não precisa comprar só o suco de limão, de laranja, melancia. Você pode misturar. Uhum. Tem essa ideia, mistura aqui, mistura ali, beterraba, cenoura, laranja, é bom e tal. Manga com leite não faz mal pra Goiabana, 34 anos, fala assim, manga com leite, você não vai morrer, mas pode por tomar. Via das dúvidas. E aí, assim... Eu fiz enfermagem. Eu fiz enfermagem. Eu garanto. E aí, nesse tanto tempo de trajetória, inclusive a gente tem um cardápio hoje, eu acho que, não sei se vocês sabem, não sei se quem tá assistindo sabe também, mas quem é cliente do suco sabe que atrás tem lá sugestões de mistura. Uhum. Essas sugestões de mistura tem os nomes das misturas e as misturas. Então, quem fez isso aí? Fomos nós com os nossos clientes. Tanto tempo, vai lá e fala assim, pode colocar beterraba, cerola com laranja, vai ficar legal e tal. E aí os clientes, os nossos clientes que mais frequentavam, chegava lá, o suqueiro já sabia que aquele cara tinha um apelido de tal. Então, faz o do Vitosa lá. Tem um Vitosa até hoje que era um cliente, entendeu? Então, assim, aí legal. Os nossos colaboradores sempre participaram também, junto, na época tinha garçom muito, né? Então, assim, hoje a nossa operação não tem balcão, garçom, né? É o balcão. Balcão e senha. Mas antes tinha, na época do Três Américas, enfim. E o garçom, você sabe, garçom, eu acho que assim, eles são... É uma ponte muito interessante para as empresas que tem. Então, eles fazem essa conexão, eles têm uma ligação com a clientela, com os clientes. Eu acho muito interessante isso, porque você tá fazendo um produto e tem uma pessoa para vender aquilo ali. E ele fazer essa conexão, então ele tem um relacionamento, eu quero ser atendido só por aquele garçom. É interessante lógico, essa pegada. Se o garçom for bom... E aí eles também ajudaram a montar, e assim, você vê que tem uns erros gramaticais, as ideias que nós não corrigimos. Quem fez cardápio fui eu e minha irmã na época, assim, que redigimos, colocamos pra rodar mesmo. Você vê que tem lá Mick Jag, que a ideia dele era... E tá lá, Mick Jag. Tá lá Mick Jag. Né? Eu não vou alterar, eu quero do jeito que tá, entendeu? Que o jeito que ele escreveu e falou e pensou é Mick Jag, entendeu? Tem algumas outras... tenha inspirado no Mick Jagger, né? Que talvez não seja o Mick Jagger. Que pode ser outro. Imaginando. É um brasileirinho que nasceu e o cartório registrou. Assim. Muito interessante, assim. Tem... Eu lembrei de Mick Jagger. Tipo, né? Mick Jagger, cara. Mickey House, tá lá. Mickey House. Então, enfim. É interessante tem toda essa... João Lennon. Já viu isso aí? João Lennon. O cardápio tá aberto. Pode ser que a gente monte isso aí mesmo. E a gente Quantas lojas são?
São 10 operações hoje. Caramba. E ainda assim continua chamando suco. Pois é. Né? Qual que é a maior? Qual que é a Eu acho que é o maior? erro de português que eles não querem corrigir. Exatamente. Hoje já são 10 sucos perpitolas. Aí os super tolas. Aí é foda. Qual que é a maior? A maior. Maior que em relação a... Maior tamanho mesmo. Faturamento ou faturamento. De área, a gente tem a gente tem um centro de distribuição que na frente ali tem uma área que acaba sendo um pouco maior ali, como área, né? Que é ali perto da Popular. Certo. Acho que vocês Praça sabem. Popular. Praça Popular, da Bake House ali no... Você vira Sei. para a Brigadeiro Eduardo Gomes, você vai passar a Viena ali. Antes da Viena, no meio da quadra do lado esquerdo ali, tem um suco perpetó. Certo. Tem Newcastle ali. Sim. Antes você tem a Brigadeiro. Isso. A hora que Aí você virou... Não tinha uma na frente daquela Praça da Farinha? Ou tô enganado? Praça Farinha ali é o nosso concorrente. Ai, Toma! Toma, besta. Não, mas vai. Toma! Qual que é o nome Tá lá? bem É o informado. Fazer suco, propaganda. é uma frutaria Marília. Tá Frutaria bem Maria. informado esse entrevistador. Não, ué. Você não sabe que a dele aqui é ali... flor, irmão. Cara. Rapaz, você não sabe Não, que a mas dele... A dele Não, ali é eles- chegando... Eles Eu já fazem... ia falar que ali tava meio caidinho. Jamais, cara. Eles fazem um Mentira. trabalho muito bom também, Mentira. cara. Ele tá tão por fora, ele não sabe que é ali chegando na Getúlio, perto do Japidinho, do lado na Esse eu sei esquina. ali. Esse é sucos. Esse é suco. Esse é ali. sucos. E não é cuiabano. Você tá, Não é você Cuiabá. tá desinformado, é ali que é o dele. Esse é sucos, tá? Sucos paulista. É sucos paulista. E Johan quer Muito bom projetar o também. quê, Johan? Que você vai projetar aí? Ah, então põe. Coloca aí. Ai, cara. Ó, já tem Ao um natural. seguindo ali em cima. Esse Johan é mala, ele bota seguindo. A hora que o convidado vira as costas, ele vai lá e deleta. Ô, tá bonito seu Instagram, hein? Cara, Ai, tá chique, hein? Obrigado. Olha ali, desde 1989. É isso aí. Pão integral, os lanches. Ó, iFood. Então vamos falar um pouco, já deixa nessa tela aí. Cara, eu confesso pra você que eu fiquei com medo de ter errado aqui. Que eu falei assim, não, eu já comi lá. E aí eu fiquei olhando só suco. Ele falou, será que eu errei isso também? Mas tá bom. Tá vendo assim, Agora ó? eu tô vendo um sanduíche, eu fiquei feliz. Não, mas tem suco gurica, por exemplo. Gurica é como meu pai e minha É um mãe. apelido. Meu pai chama, minha mãe chama meu pai chama minha mãe de gurica. Ô, Guriga. E aí a gente colocou também um suco. Olha Muito amor ele, envolvido, tá vendo? Que legal? Tem tudo a ver. Abacaxi, tangerina e laranja. É isso aí. Legal. Muito refrescante, gostoso também. E, não, eu percebi o que você trouxe aqui mesmo, eu achei uma delícia. Foi bom. Né? Todo, Ó, Muito eu, bom. todo entrevistado Que bom traz que você aqui pra tomou gente, antes. Obrigado. Que bom Com que você tanto tomou antes. suco que ele trouxe pra gente experimentar, eu tô até com vergonha. Eu tô Cara, mas cheio ficou de gostoso, suco aqui. né? Meu Aí Deus eu do perguntei céu, pra ele muito no começo obrigado. aqui, ô, vocês entregam pelo iFood? Ele falou, sim. entrega sim. Entrega eu tô sim. esperando. Um dia você Mas tá pede bom. lá, trouxa. Sorte. Ô, Johan, você já tava gravando antes, né? Porque você viu que eu tava Tem tentando convidado trazer. Que traz uma caixa de coisa. Mas E tá se a bom. gente tá assim, imagina Era o seu Johan. amigo? Foi seu amigo? Era, ex-amigo. Vocês nem sabem que a gente vai mandar agora toda entrevista. A gente vai mandar um suco, Johan. Fala aí, Johan, já tá sabendo. Tá abalado ali. Mas, ô Felipe, conta pra mim. E essa questão do iFood? Porque uma coisa é você querer se atualizar e falar, não, eu quero estar nas plataformas digitais e tal. Só que o suco, ele tem um desafio, né? Pois é. O suco de Tô maracujá, por exemplo, a minha funcionária faz na cozinha, chega na Já mesa, chega- já, chega ele separado. já decantou. Chega decantado, Ele- né? Então, eu imagino que pra vazar, motoqueiro anda tão devagar, tão de boa na Não, cidade, tranquilo. né? Ele sai suco, chega milkshake, né? Na casa do cliente. Como é que... Ou não embate, né? Milkshake de manga, que é o suco de manga com leite. Acho que o cara mistura os dois. Você não vai bater? Não, o Não, o motoqueiro vai bater. resolve. Conta pra mim Não, como mas foi assim, isso. foi uma... É difícil a gente ter inserido nesse modelo de comercialização, porque, além disso, era o preço. Como que nós vamos transferir tudo isso? Quem que vai querer pagar Verdade. R$20 no suco, né? Suco Mais de laranja e 15 limão. De transporte. Ó, o e aí, suco mas- é 5, mas a entrega é 15. Não faz sentido. É desse jeito, É. mais ou menos assim. E aí, o que aconteceu? Antes um pouco da pandemia, eu conversei com o Marcinho do Cozinha dos Fundos? Cozinha dos Fundos. Uhum. Tava trocando ideia com ele que em relação Marcinho Topete. Um abraço, a... Marcinho. Lindão. Ele falou assim, cara, pode colocar, testa, tem a parceria com o entregador do iFood, o próprio iFood, e testa, vê se vai ser legal. Não custa nada nesse sentido. E vê como é que Literalmente não custa nada. Não, custa quando você vende, né? Mas quando você não tá lá, você não vende. exato. Então você faz o teste de graça. E aí
Aí eu conversando, é difícil isso também. A gente trocou bastante ideia, a gente tentou entender com minha esposa, com meu pai, com minha mãe. Falei, e aí, como nós vamos fazer? Que forma? Que eu vou... Quanto que nós vamos transferir isso? Como que a gente repassa? Porque é difícil repassar Precificação, tudo isso. né? Vai ser o cardápio inteiro ou só alguns itens? Aí nós colocamos assim, beleza. E ficou rodando aquela coisinha assim e tal. Foi dando certo, mas assim, nada demais. Eu fiquei quietinho. Tá tudo certo, pelo menos era uma outra... Eu tava pensando assim, uma outra fonte de publicidade, de comunicação. E ficou ali. Aí quando veio a pandemia, né, meu querido? A pandemia deu uma virada de chave em relação a essa condição tecnológica, que todo mundo tava em casa, precisava pedir. O consumo mudou, a ideia... Consumo na internet mudou, os nichos de gastar o dinheiro, como que o pessoal tava gastando dinheiro é diferente, podia né? gastar com viagem, com isso, começou a gastar mais em casa, né? E se eu falar pra você que aumentou coisa de 500%, é absurdo. Uau. Lógico que na época... Tem um apelo também à saúde, né? Na pandemia trouxe, né? A gente viu tanto que ter saúde era importante, né? Aí a gente começou a dar uma investida naquilo ali, na forma de entregar, na garrafinha, porque era, assim, muito precário na ideia nossa, que a gente não ia botar dinheiro em embalagem. Vou colocar ali pra ver se vai dar ou não. E aí você viu que cada vez... os clientes ficaram muito mais exigentes, né? Então, assim, quando você começa a rodar muito e a tecnologia... Isso já existia em São Paulo, legal, não tinha muito aqui. Aqui em Cuiabá, você sabe que a gente ia acreditar que o Uber ia dar certo? Antigamente era assim, você ficava com medo. Do mototáxi. Do mototáxi, né? Vai dar certo? Vai dar certo o iFood? Vai dar certo aqui? Aonde? Então, assim, antes de tudo, então essa chave que virou deu muito certo para esses nichos de mercado. E a operação de entrega sai da matriz ali do centro de distribuição? A gente tem uma vantagem que a gente tem lojas em todos os shoppings, então a gente tem lojas na região de Cuiabá inteiro. Então a gente pulverizou. Então, assim, pulverizou... lá, dependendo do endereço do cliente, você já direciona puxa ali de uma loja, puxa de outra loja. É mais fácil, porque aí a qualidade do suco chega lá. É difícil, assim, a gente tenta chegar à qualidade que tá ali, né? Eu tava inclusive, eu tava falando pro... Eu ia trazer... Ele sabe, né? Ele também sabe. Sim, eu ia trazer aqui o suco, não é brincadeira, não. Mas, assim, eu fiquei com medo do horário de chegar aqui... uma loja que abre 7 horas da manhã é lá da Brigadeiro, que é lá da Popular. Então eu fiquei com medo do tempo, de quanto tempo que ia ficar aqui, quanto tempo que o suco ia ficar decantado e tal. Aí você fica com medo, de receio com relação a tudo isso, né? A gente é cristão, vamos liberar perdão. Exato. Vamos liberar Vamos perdão. acreditar, né? Tem que ter fé. Felipe, não, mas agora eu tô entendendo. Quem trabalha na operação e o que cada um ali faz? Você fala assim, na gestão, na operação em si. Você eu sei que deve ser o suqueiro, o que mais? Cara, a gente tem, na parte da diretoria hoje, a gente tem toda a parte administrativa, financeiro, jurídica, é tudo interno, contábil, a gente não tem nada externo, é tudo interno. A gente... Mas quem tá ali? Sua mãe, seu pai? A gente divide ali, meu pai, minha mãe, eu e minha esposa, Jéssica. E a gente tem essa base ali com as nossas, a gente fala nossas meninas, né, do escritório. A gente tem ali 4, 5 meninas trabalhando com a gente, estoquista, financeiro, contábil, a Bruna, a Cristina, a Mari. Mas na família, como que é a divisão? Enfim, essa parte a gente acabou pulando um pouco, não sei se vai ficar muita coisa pra falar, mas assim... Livre. Quando a gente, meus pais finalizaram tudo isso, deu certo, tal. Eles ficaram com essa ponte da fazenda. Essa ponte da fazenda, nós ficamos... Meu pai ficou 15 anos pegando todo o faturamento, o rendimento disso aqui e aplicando na fazenda. Porque ele não queria perder a fazenda também. Ele tinha um apego emocional. Emocional, vontade de tudo. E mexer com a fazenda em si, com a operação da fazenda, enfim. E ele aplicou também toda a parte da gestão de empresa mesmo na fazenda. Então não ficou aquela fazenda de colono, ficou uma fazenda de empresa mesmo, uma empresa fazenda. Então ele sempre buscou nesse nicho. A gente tem a gente mexe com gado de elite lá, tem uma genética de 23 anos, entendeu? Então assim,
ele sempre fez essa ponte. Então, ele sempre ficou lá durante muito tempo investindo nas duas, e daqui mais pra lá e tal, enfim. E virou, né? Deu certo aqui, e aqui deu certo também, e ficou. Aí chegou um tempo, assim, que ele falou assim, e agora, pra onde que eu vou, né? Sou eu e minha esposa, que é a minha mãe, ele e minha mãe, pra onde que eu vou? Aí me questionou minha irmã. O que vocês querem fazer? Onde vocês vão? Pra onde vocês vão? Eu tava fazendo veterinária. Minha irmã já tava formada também em veterinária. E aí chegou e falou assim, não, a gente não quer veterinária mais. A gente quer mexer com suco mesmo. E aí nós entramos dentro de cabeça no suco, né? Ah, então sua irmã também trabalha? Trabalhava, tava junto. Agora ela seguiu, tá casada, tem 2 filhos, tá morando em Aracaju. Mas também tem uma casa de suco lá que chama Morangali. Lá em Aracaju. Ela sim. Morangali. Morangali. Suco Morangali. Suco Morangali. Você entendeu? Ela deu continuidade ao legado dos nomes estranhos. Estranhos, viu? Aí o que aconteceu? Nome bom. Ela chegou, aí só ficou eu aqui com meus pais e minha esposa. Eu já tava numa fase assim, meu pai falou assim, e aí, o que vocês vão fazer, o que você vai fazer? Eu fiquei instalado mesmo no suco, entrei de cabeça, fiz administração, coisa que eu falei assim, eu jamais vou fazer administração, eu tenho 2 professores em casa, cara. Paz, é a pior besteira quem fala isso, quem tá com dúvida pode fazer, porque todo mundo precisa de uma administração na vida. Ou algum MBA com uma relação disso aí, porque, cara, é muito bom. O Johan, muita gente não sabe, mas ele faz administração de grupo de WhatsApp. Formado em administração de grupo de WhatsApp. Ô, Sapo, você não dorme, não? Adiciona uma pessoa e quica uma pessoa como ninguém. É mesmo absurdo isso aí. Johan, parabéns, tá? Orgulho. E aí a gente... isso tudo dá um norte pra você saber o que é, como é que é, de que forma... Dá nome aos bois, né? Porque assim, a gente tem uma comunicação, tem uma parte da administração que você faz instintivamente, porque você aprendeu, você sabe o que é, mas na administração você dá o nome àquilo ali, o que é, onde que vai, para que lado vai, processos. Então assim, tudo isso começou a ficar mais claro para mim o que eu queria mesmo. E aí eu fiz gestão... Abandonou a veterinária. Abandonei veterinária, administração, fiz pós-graduação em gestão de negócio também, e tudo voltado para a área administrativa, para o negócio. E começou a dar certo e eu comecei a assumir o suco com uma sucessão leve. Foi aquela assim, ó, toma aqui, eu vou virar as costas e tchau. Né? Ou eu quero agora, isso aí. Vocês estão juntos ainda, né? Você não fez a transição, né? Você não, foi já lá dentro do negócio. Existiu essa transição como, vamos botar assim, como diretor, vamos pegar o organograma. Quem é o diretor? Sou eu. Já com essa transição. Só que meu pai tá ali também, sabe? Sim. Entendi. Não deixa de estar ali. Sim. E isso pra mim é uma gratificação, uma honra ele ainda ter a gente compartilhar disso. Inclusive a gente tava até falando ontem que assim, a gente tem uma amizade, uma cumplicidade tão grande de uma sociedade, é tudo junto, porém separado, sabe? O que é meu, o que é dele é dele. Só que é tudo uma mesma coisa só. A gente tá investindo aquilo ali, tempo, cabeça, dinheiro com essa relação. Então, cada um no espaço. Quem tá assistindo, inclusive, é poderoso. Os episódios são poderosos por conta disso. Por causa... Você não precisa bater cabeça para aprender, você pode aprender com a história dos outros, né? Isso. E um dos grandes segredos de uma transição bem feita é o que a gente chama de overlap, né? É diferente... vou dar um exemplo. Sabe aquele cara que, quando... aquela corrida que passa o bastão... Né? A gente, inclusive, gosta sempre de usar passar o bastão. Você percebe que quando o cara tá vindo, correndo com o bastão, ele corre um tempo junto. O da frente, ele corre um tempo junto e aí ele passa o bastão. Ele não é assim, ele corre, o outro tá parado, encosta e o outro começa a correr. Bastão, né? Ou joga o bastão, ou ele vem correndo, o outro tá parado. Não, ele começa... Quando ele vê o outro vindo, ele já começa a correr. Então eles correm um tempo junto, passa, e o outro que passa o bastão ainda corre um pouquinho. Não freia de uma vez. Então, tudo isso é para ilustrar que essa é uma transição de sucesso, né? É onde você caminha junto e naturalmente você vai... Eu quero até arrepiei aqui, porque meu pai sempre deu esse exemplo dessa corrida, do bastão, e dessa forma. Então, assim... Mereço um suco com o meu nome, né? Sem dúvida. Hã? Júlio ou Júlio? Júlio. Isso é invento, Júlio escreve Roberts. errado. Júlio. Escreve errado lá, mas o importante é a homenagem. Mas eu acho isso bota papo à vista, né? Bota todo mundo. Né? Papo à vista. O que você acha? Ficou legal. Eu acho que
essa transição, essa sucessão, ela tem que ter uma cumplicidade de ambos, né? Assim, os dois, as duas partes têm que estar envolvidas e querendo da mesma forma. Porque é muito difícil, quem está no comando muito tempo, passar até mesmo para o filho mesmo, essa sucessão de filho, mesmo pai com filho. O filho tá ali porque ele é moderno, ele já tá atualizado, ele já entende de tudo, ele já sabe da tecnologia, sabe falar os jargões da administração, sabe falar brainstorm, né? Fazer um call. Então, fazer um call, entendeu? Então, assim, tudo isso acaba atrapalhando esse compartilhamento. Então, assim, quanto mais você ficar na sua, escutar, entender o que está sendo dito, de que forma que tá falando a mesma coisa, só que com outros palavreados, entendeu? À toa, humildade, né? Sem dúvida, cara. A humildade de ambos. Não chegou ali à toa. Justamente. Você entender que seu pai tá lá por uma razão. E nós fizemos... E cara... seu pai entender que você é a modernidade. Perfeito. É justamente, Gil. E, assim, a primeira porta que meu pai deu para mim em relação à sucessão foi justamente isso. Assim, a gente precisa modernizar. E nós modernizamos nesse sentido aí. Ele abriu a porta do escritório e eu entrei ali pra gente entender onde a gente estava e enraizar aquilo ali. E estava crescendo muito rápido, muita coisa. E, cara, ficou muito bom, né, cara, isso aí. Misturar fruta é o mais fácil disso aí. Vamos concordar. Você tem aí, você é lojista de shopping, né? Você tem uma pandemia no meio, você tem gestão de pessoas, né? Todos os tributos que a gente tem no país. Controle de estoque. Cara, você não usou a fruta hoje, amanhã ela não tá te esperando ali. Cara. Esse livro aqui, se eu não li ele hoje, amanhã ele tá lá na minha prateleira, ele não vai apodrecer. Né? Justamente. E a fruta não, exige um controle, um departamento de compras. Todo mundo concorda que misturar fruta A com a fruta B, né? É o mais fácil de uma operação tão grande. E outra, são 10 lojas, cara. Quantos motoqueiros, não é? É tanta coisa pra muita você gente controlar, envolvida, assim, é muita família envolvida. Você tem indiretamente, a gente tem um nicho de 120 pessoas com a gente, mas diretamente aí você pode colocar 500, cara. E aí fora fornecedor, parceiro. Então tudo isso gira um torno. Então é uma responsabilidade muito grande, cara. Eu tô falando isso porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou muito boa cozinheira, vou abrir um restaurante. Aí ela fala, tá, mas você vai abrir um restaurante, Então você entende do ponto, da gestão de pessoas, do pedido, da precificação, do marketing. Não. Eu só cozinho bem. Não, então, né? Quantas pessoas têm um restaurante de sucesso e não sabem cozinhar? E quantas pessoas sabem cozinhar muito bem e o restaurante degringola. Ou aquele bolinho da vovó, que é muito bom, maravilhoso, eu vou vender. Aquilo ali tem uma questão emocional que não é muito bem assim, né? Não é bem assim. E aí você foi em busca de capacitação. Falou, não, apesar do suco ser bom, isso é requisito, tá? Sim. Você não ia fazer faculdade de administração, entender, estudar para vender um suco ruim. Isso aí não é possível. Mas um suco bom não basta. Saber fazer não é a chave do sucesso. Não. Gostou, né? Boa, eu peguei isso aí de gancho pra perguntar pra você. É um gênio, tava aqui, ó. Isso é maravilhoso. Merece um suco cara, com o nome dele. Vou velho. fazer um Vai trocadilho. Sucuzão. Essa foi da quinta série. Bom, tá inspirado. É bom isso aí. Mas é bom. Hein? Depois vamos no cartório? Essa eu sei. Ei, Felipe, o que o cartório era do Mário, né? Essa, mais ou menos. Irmão do Alex. Não pergunta. O que é o sucesso pra você aí, nesses 34 anos de Suco Porpitola? Eu acho que a resiliência, né? Eu acho que tá muito ligada com equilíbrio, resiliência. E você poder desfrutar disso aí, né? Gostei do desfrutar, hein? Gostou? Interessante. O gostoso é ter saúde, afinal. Né? Enfim, eu acho que o sucesso ele tá muito relacionado ao bem-estar, tanto pessoal quanto da empresa e a sua resiliência. Porque não é fácil, cara. É todo dia, são vários problemas e várias questões que você tem que lidar, resolver, ter equilíbrio, paciência, né? Então, assim, quando você está equilibrado com esse bem-estar seu com a empresa, eu acho que você já está no sucesso, né? Lógico que ela tem que estar dando dinheiro. Não adianta falar assim,
tem que estar faturando. negócio. Ela é um negócio, né? Mas assim, em Coisas relação que à andam juntos empresa, também. você tem que saber controlar isso também, né? Então, de um lado, então esse equilíbrio eu acho que é o sucesso, a chave do negócio para você tentar caminhar, tentar seguir tudo que você pensa, o seu instinto, a sua ideia, né, seus Eu princípios. gostei dessa porque ele deu pesos iguais, né? É um negócio de família, uma família de negócios. Sim, Então, assim, a família tem que estar em perfeita harmonia e o negócio também tem que andar. Uma coisa interfere na outra. Legal. Justamente, cara. Essa harmonia familiar interfere pro negócio ser bom. E o negócio indo bem, você também consegue ter uma família bacana, desfrutando, né? Justamente. Do amadurecimento. Tá vendo? Ideias frescas. Da ideia fresca. Da mistura que a vida nos dá. Eu acho que isso é interessante porque... Também, preparado. Muito bom. Nessas ideias, a gente tem... partindo desse ponto, a minha esposa, que é jornalista, trabalhou muito tempo no Tribunal de Contas, né, na parte de comunicação. De lá, veio para cá junto comigo, entendeu também essa ideia, agregou esse valor, assumiu uma área boa na área dela. Então, assim, isso tudo casou com equilíbrio, né? Então, assim, tudo... para você manter isso, você tem que tentar manter esse equilíbrio aí até. Esse é o segredo. Felipe, eu queria te presentear, cara, com um livro, 40 Princípios para a Prosperidade. Muito obrigado, Nosso pastor Alexandro Dotto bola. Acabou de lançar, o cara, categoria. Eu quero uma dedicatória de vocês aí. Foi ele que escreveu, mas eu vou fazer uma dedicatória você tá de atrevido, tá? Não, mas a dedicatória que você está me presenteando. Vamos esperar chegar o suco, aí a gente faz a dedicatória. Vou fazer a dedicatória pra você. E uma caneca, né? Pintada por ninguém mais, ninguém menos que o nosso grande artista Rafael Jonier. E que, bom, eu não sei o que você vai tomar nessa caneca, não faço ideia. Café, né? refrigerante, Coca-Cola. Refrigerante. Suco perpitola. Chá, né? Não sei o que você vai tomar. Mas é uma caneca pintada à mão, uma verdadeira obra de arte, para que você lembre da sua passagem por aqui. Não é comercializado, é feito exclusivamente para quem Muito participa aqui do nosso podcast e conta uma história digna de ser contada, assim como a sua, dos seus pais aí, que a gente vê que são empreendedores de raiz, né? De raiz. Verdade. De fruta. Muito obrigado. Gil, e também, assim, vendo você tocando o negócio, né? Seu pai, a gente sabe que a fruta não cai longe do pé. Exatamente. Mas tá muito bom isso aqui, rapaz. O que é isso, cara? Vocês são demais. Publicitários. Olha, eu quero pegar esse espacinho rapidinho, não alongar muito. Agradecer muito o Gilberto, Júlio, muito. Uma honra receber esse convite, poder trocar ideia com vocês. Acompanho vocês desde o começo. Legal. Né? Então, assim, nós vamos alcançar 34 anos, nós estamos 3 anos de programa. Sim, cara. E vai alcançar. A gente sabe que vai porque vocês fazem uma coisa muito interessante, essa comunicação. Uma comunicação leve, que as pessoas entendem, não tem muito rodeio, então é muito legal, a gente fica muito à vontade. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso, o que eu vou falar, como que vai ser, de que forma. Mas desde o começo, do Johan me receber aqui, foi muito tranquilo. Já esperava do Júlio, né? O Júlio é um cara que, assim, sensacional. Um prazer conhecer você, Gilberto. A gente está de portas abertas. A gente está de portas abertas lá no Suco Perpitola também. O que a gente quiser, da forma que a gente quiser. Eu vou mandar suco para vocês, eu prometo. Suco Perpitola. Suco Perpitola, @Suco Perpitola. O Instagram é Suco Perpitola, você segue lá, acha eles no iFood. Loja, eu não vou falar os 10 endereços, porque é o seguinte, você que mora em Cuiabá, aonde você for, vai ter um Suco Perpitola lá. E nós temos em Rondonópolis e em Sinop também, né? Temos nos shoppings de Rondonópolis, Tem que franquear isso aí, hein? Então, cara, é projeto nosso. Quero participação nessa ideia. Se é que você já não teve, né? Com certeza. Já teve. Muita procura tambem. Espero que quem procura não deixe de procurar mais, mas a gente vai ainda abrir essa oportunidade. Agradecer muito também aos meus pais, que me deixam. Hoje a gente tá aí também por conta deles. Agradecer a minha esposa, que me aguenta também pra caramba. E minha filhota que tá lá, tenho certeza que ela vai me olhar ali e falar: papai, tá ali. Então, um beijo pra vocês. Jéssica Maria Fernanda. Benção demais. Muito isso aí, obrigado. Com oferecimento de Blends, Reino Saudável, que também tem loja em Sinop.
em Sorriso e breve em Cuiabá. E tem tudo a ver com suco natural, suco Perpitola. Saúde, tá vendo? Suco Perpitola, porque nós estamos falando de junta os dois alimentação aí, faz uma saudável. parceria. É um episódio que com certeza você, empreendedor, se inspirou, aprendeu com essa história e é uma sementinha que com certeza vai gerar bons frutos aí. Compartilhe. Tá demais isso, cara. Tá demais isso. Compartilhe com aquele amigo seu, empreendedor. Terça-feira que vem nós estamos de volta com Papo à Vista. Mais um podcast da Rentalice. Mais um podcast da Rentalice, não, né? O podcast da Rentalice. Ó, Tá aprendendo, quase. cara. Show de bola. 3 anos gravando. O cara tá É o ficando terceiro bom. que eu acerto, mas errei na palavra.